bom dia, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um bom final de semana, amém? Então vamos lá, pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de estar trazendo para vocês uma reflexão, amém? Da Bíblia, no livro de Jó, amém? Então fique com seus ouvidos atentos e com o seu coração aberto para ouvir o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, amém? Pois a palavra do Senhor sempre nos traz ânimo, sempre nos traz uma palavra de conforto e de alegria. Amém? Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de estar pedindo a você que é novo aqui no canal, claro, se inscreva, seja bem-vindo e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para o YouTube te notificar dos meus vídeos. Amém? E é claro, não se esqueça de comentar no vídeo, porque o seu comentário é de extrema importância para mim. Eu fico muito alegre quando eu vejo um inscrito meu comentando nos meus vídeos. Ok? Então vamos lá para o vídeo de hoje, para o tema de hoje. Que se diz o seguinte: hoje eu gostaria de estar trazendo essa palavra para vocês. A integridade e a obediência de Jó à palavra de Deus. Amém? Começando a partir do primeiro capítulo do livro de Jó, que se diz assim: Jó, um homem íntegro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhes 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse: de rodear e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. E disse, então respondeu Satanás ao Senhor, disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Versículo 10. Porventura tu não cercaste de proteção a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti e a tua face. Somente até aí, o versículo 11, amém? Meus queridos, o que o Senhor quer falar a você através desta palavra de hoje? Aqui está falando claramente, sobre a história de Jó. Eu vou dar uma resumida para vocês, amém?
para estar esclarecendo melhor o assunto. Então, Jó era um homem muito abençoado, muito rico na terra dele, né? Ele era uma das pessoas mais abençoadas, mais ricas naquele lugar, naquelas terras lá, onde ele se encontrava com a família dele. Ele tinha inúmeros filhos e filhas, tinha uma família enorme, né? Como assim diz aqui na palavra do Senhor, aqui nos versículos que eu estou lendo. Porém, Deus observava a sinceridade, a humildade que Jó tinha perante ao Senhor. Ele agradecia, ele era grato, ele era muito honrado ao Senhor pelas bênçãos e pelas vitórias que Deus dava a ele. Tudo o quanto ele fazia, Deus abençoava, Deus prosperava ele. Ele era um homem temente e íntegro ao Senhor. Porém, um certo dia, Satanás estava querendo tocar em Jó. Aqui está dizendo na palavra do Senhor que ele foi pedir diretamente permissão a Deus, né? A Deus para tocar em Jó, para testar a fé de Jó, se realmente ele era aquilo que ele dizia ser. Se realmente ele era um verdadeiro servo do Senhor. Se naquele momento em que Satanás tocasse nele e tirasse aquilo tudo que ele tinha, os bens, a família, se ele iria pecar contra o Espírito Santo de Deus, blasfemar contra Deus. Ele queria que aquilo acontecesse para realmente testar a fé de Jó, para saber se ele realmente era ou não um servo do Senhor. E aqui está falando na palavra do Senhor, né? Que Deus sim permitiu Satanás fazer isso. A partir desse momento, Jó, começou a acontecer coisas diferentes na vida dele, né? Assim está falando aqui na palavra do Senhor. Porque Deus permitiu que isso acontecesse na vida dele para testar a fé dele. E na palavra de Deus aqui está falando que Deus permitiu isso na vida de Jó, né? Acabou que ele perdeu todos esses bens que ele possuía, ele perdeu os filhos dele. Morreram. Toda a prosperidade que ele tinha antes, ele passou a não ter mais. Porém, ele não pecou contra Deus, porque ele sabia que, assim como está escrito na palavra do Senhor, foi a própria palavra que Jó falava. Ele falou: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele reconhecia que foi Deus que deu aquelas coisas, tudo quanto ele possuía para ele. E da mesma forma Deus poderia tirar dele também. Porque ele sabia que aquilo era para o bem dele. Em nenhum momento Jó, ele pecou contra o Espírito Santo de Deus. Por mais que ao decorrer dessas lutas, dessas provações que ele passou, o que Satanás queria que ele fizesse, ele não fez. Satanás não conseguiu ver a derrota de Jó, porque Deus, o nosso Criador, ele sabia que Jó realmente era temente a ele e que em nenhum momento Jó iria pecar contra ele, iria blasfemar contra o Espírito Santo dele. E isso serve, nos dias de hoje, de grande reflexão para a gente, né? Nós que somos cristãos, devemos seguir esse grande exemplo desse grande homem de Deus que era Jó. E quantas vezes, nas lutas, nas dificuldades das nossas vidas, nós não reclamamos ao invés de pedir graças
e forças para Deus, muitas vezes nós murmuramos, falamos palavras contrárias ao Espírito Santo de Deus que desagradam o Espírito Santo de Deus, ao invés de buscar mais a face dele. Voltando para a história, para o resumo, né? Então, aquele foi um momento de teste, de provação na vida de Jó, e com certeza ele foi aprovado por Deus. E aqui está falando na palavra do Senhor. E tudo quanto antes ele possuía, Deus, ele devolveu em dobro para ele. Deus abençoou em dobro. O que ele tinha de bens, Deus abençoou o triplo do que ele tinha. Deus, ele prosperou mais ainda Jó, abençoou multiplicadamente cada vez mais a vida de Jó. Por quê? Por que isso aconteceu? Mas por que isso aconteceu na vida dele? Por quê? É necessário, meus queridos. Às vezes nós não entendemos os planos de Deus para nossas vidas. E às vezes a gente murmura demais, a gente fala demais, a gente não vigia o que a gente fala. E não sabendo que muitas vezes aquilo que você quer para a sua vida não é a vontade de Deus. A gente tem que aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas. E agradecer a Deus. E uma coisa você pode ter certeza, da mesma forma que Deus honrou e prosperou a vida de Jó, Ele também pode fazer isso na sua vida se você for fiel a Ele, fiel a Deus. Deus, Ele abençoava antes o povo dele. Quem tinha intimidade com Ele. Você tendo intimidade com o Espírito Santo, você buscando mais a face dele, a presença dele na sua vida, ele vai te abençoar de uma maneira extraordinária. Ele vai aproximar cada vez mais de você. Se você é fiel a Deus, Deus também vai ser fiel a você da mesma forma que você é fiel a Ele. Ele vai te honrar, Ele vai realizar o desejo do seu coração. Ele vai fazer grandes coisas, grandes maravilhas na sua vida e na vida da sua família. Amém? Então essa era a reflexão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Amém?